Primeira coisa, pessoal, quando nós temos uma adição e uma subtração de frações, a gente vai ter que observar, a primeira coisa é o denominador. Esse denominador aqui, pessoal, ele que vai definir como que eu posso somar ou subtrair essas duas frações. Se os denominadores são iguais, o que a gente faz? A gente conserva esse denominador e a gente soma os números, certo? 2 mais 3. Então, isso aqui fica o quê? Fica 5 sétimos. Primeira coisa, então, se o denominador ele é igual, você conserva este denominador e soma os dois valores de cima. Aí acontece que a maioria das questões, né, os denominadores não são iguais. Por exemplo, aqui, ó, 2/3 e 3/4. Neste caso, nós temos que calcular o MMC desses dois valores. E como que a gente vai calcular o MMC desses dois valores? Vou anotar no cantinho aqui primeiro. MMC de 3 e 4. Usamos aquele processo, pessoal, o basicão lá, que é as divisões simultâneas. E aí, o que a gente faz? A gente sempre divide pelo menor primo possível. No caso aqui, é o 2. Aí vai ficar aqui 3, aqui vai ficar 4 por 2, 2, por 2, 1. Aqui 3, 3, 1 e 1. Então, esse MMC ele é igual a 12. Bom, a partir do momento que você tirou o MMC, você anotou ele aqui embaixo, você vai fazer o seguinte processo: a divisão pelo de baixo e a multiplicação pelo de cima. 12 por 3, pessoal, vai dar 4 vezes 2, 8. 12 por 4 já vai dar aí 3 vezes 3, 9. E quando eu somo os dois, dá 17 sobre 12. Acontece que calcular esse MMC, ele pode ser algo rápido, né? Ele pode ser algo simples, ou pode ser algo um pouco mais demorado. Se você ter que fazer toda vez este cálculo aqui, vai ser um pouco demorado. Então, a gente vai ter que ganhar um certo tempo nesse MMC. Eu vou pular o slide aqui, pessoal, justamente para poder mostrar para vocês tanto o cálculo do MMC no contexto geral, como algumas dicas para a gente ganhar tempo nesse MMC. Primeira coisa, coloquei aqui o 12 e o 40. Gente, sempre que vai calcular o MMC, coloca os dois valores e faz a divisão simultânea deles. Então, você começa sempre dividindo por 2. 2 por 2, 6. 40 por 2, 20. Sempre pelo menor primo possível. Ok? Menor primo. Aí aqui você continua. Por 2 vai dar 3 e 10. Por 2 vai dar 5 e 3. Aí você vem por 3, vai dar 1. Aqui fica 5. Por 5 vai dar 1 e 1. Depois que você fez essa divisão, você vem aqui e multiplica esses valores. Ou seja, você vai fazer 2 vezes 2 vezes o 2 vezes 3 vezes 3. Resumindo, 8 vezes 9, total. Opa, vezes 9 não, né? Vezes 5 aqui. Então vai ficar 8 vezes 3, que vai dar 24, vezes 5, que dá um total de 120. Beleza? Quando a gente tem mais valores, por exemplo, eu tenho aqui 6, 9 e 24, o processo é o mesmo. Então, você vem aqui, pega esses valores e faz a divisão. 6, 9 e 24, sempre dividindo pelo menor primo possível. Então, vai por 2. 6 por 2, 3. 9 copia. 24 por 2, 12. Vai por 2 de novo. Fica 3, 9, 12 por 2, 6. Por 2 de novo. Aqui fica 3, 9, 3. Por 3, aqui fica 1. 3, 1. E por último, 3 de novo. Fica 1, 1, 1. Neste método tradicional, a gente sempre para a conta quando a gente chega aqui, ó, no 1, 1.
A partir do momento que você chegou nesse 3, nesses valores ali, que é o 1, você vem aqui e multiplica esses valores. Então, a gente tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, fica 8. E 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9, 72. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer um certo vestibular, a gente tem que ganhar tempo. Então, o nosso principal objetivo é o quê? É o tempo. Se eu for fazer essa conta em toda a fração que aparecer, eu posso me perder ali, eu posso perder ali vários minutos somente fazendo esse cálculo. Então, tem como a gente adiantar esse cálculo do MMC. E aqui vai algumas dicas. Primeira coisa é quando eu tenho MMC de números primos. Quais são os números primos? A gente tem que lembrar lá que são número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, por aqui vai a vida toda. A partir do momento que você está calculando um MMC de dois números primos, o MMC, pessoal, é o produto dos dois. Então, isso aqui é 2 vezes 3, que dá um total de 6. Então, se você tem números primos ali na sua conta, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Multiplicar os valores. Então, você já ganha um tempo aqui na sua conta. Se você fosse fazer pelo processo normal, você iria pegar o 2 e o 3, iria fazer a divisão. Por 2 fica 1, sobra 3. Por 3 fica 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Então, dá a mesma coisa. Tem números primos? Vai multiplicar. Olha aqui, 5 e 7. Qual que é o MMC de 5 e 7? O 5 e o 7 são primos, pessoal. Então, você vai fazer o quê? 5 vezes 7. Fechou? Então, total aqui de 35. E aí, pessoal, toda vez que você vai calcular um MMC, não importa qual valor que esteja, a partir do momento que você tem lá dois valores primos, por exemplo, 11 e 2, não precisa nem fazer nenhum cálculo, não. Ó, é primo, multiplica os dois e resolve sua conta. 11 vezes 2, o MMC é 22. Outro caso que aparece muito é quando os números são primos entre si. O que é um número ser primo entre si? É aquele número, pessoal, que, digamos que o MDC deles é igual a 1. Aí, quando eu falo MDC, já complica. Como que seria isso? O que seriam os números primos entre si? São dois números que não têm nada a ver um com o outro. Por exemplo, o 9 e o 4. 9, pessoal, é 3 vezes 3. O 4 é 2 vezes 2. Se você observar, eles não têm nenhum número em comum na hora que eu faço a fatoração deles. Então, quando você tiver dois números que são primos entre si, é o mesmo processo dos números primos. Você vai fazer o quê? Multiplicar. Beleza? E aí, pessoal, aqui fica o seguinte: 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. MMC 36. Olha aqui agora o 12 e o 5. O 5, ele é primo, e o 12, ele é 3 vezes 4. Não tem nada a ver um com o outro. Tá vendo? Então, o que eu faço? O MMC vai ser 12 vezes 5. 12 vezes 5, 60. É muito fácil a gente identificar esses números que são primos entre si. Por exemplo, se eu coloco lá 25 e 3. Ó, 25, 5 vezes 5, 3. Não tem muito a ver os dois, assim, se a gente for olhar entre múltiplos e divisores, né? Então, o que eu faço aqui? Eu só multiplico os dois. 25 vezes 3. 25 vezes 3 dá um total de 75. Beleza? Aí, outra situação que acontece muito é quando a gente tem múltiplos. Quando um número é múltiplo do outro. Quando um número é múltiplo do outro, pessoal, nós vamos pegar o maior número, tá bom? Então, se eu tenho MMC de dois números e um é múltiplo do outro,
eu tenho que pegar o maior. Olha, o 8, ele é 2 vezes 4. Então, o 8 é múltiplo de 2. Então, qual que é o maior deles? 8. Então, o MMC é 8. Eu já ganho aqui um tempo muito grande na hora de fazer a conta. Tá bom? Aí, aqui, a gente tem 5,35. Se você observar, tanto o 5 como o 35, eles são múltiplos. O 35 é múltiplo do 5. Então, o 35 é 5 vezes 7. Então, toda vez eu sempre pego o maior. Então, vai aqui o 35. Se eu tenho mais valores, por exemplo, o 3, 9 e o 81, eu vou fazer o mesmo critério. Primeira coisa, o 9, ele é múltiplo do 3. O 81, ele é múltiplo tanto do 3 quanto do 9. Então, o meu MMC aqui é o número 81. Já nesse de baixo, pessoal, nós temos dois valores, que é o 6 e 54. 54 é 9 vezes 6, ou seja, ele é múltiplo de 6. Então, o MMC é o próprio 54. Tranquilo aqui, pessoal? Estou falando muito rápido? Se deixar, eu vou falando muita informação, tá? Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, tá bom? Aí é só me avisar aqui, pode ligar o microfone ou mandar no chat mesmo, tá tranquilo. De boa aqui, posso ir para o próximo? Boa. Seguinte, aí eu vou voltar agora lá naquelas operações que a gente estava iniciando. Essa daqui. Aí, bom, aí, gente, o que acontece? Aqui eu já coloquei uma expressão um pouquinho maior. A gente sempre vai ter que lembrar que a primeira coisa que nós temos que resolver é sempre o parênteses. Principalmente se na frente desse parênteses tiver um menos. Esse menos, ele é um sinal de alerta. Esse menos aqui, pessoal, é o que faz você errar o exercício. Por quê? A maioria das vezes, você resolve ali e não considera esse menos. Aí, qual é o risco de você errar o sinal? Errou o sinal, você erra a conta toda. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiramente, nós vamos resolver, ok? Eu vou apagar aqui só para ter mais espaço. A gente vai resolver esse parênteses. Vou resolver ele aqui em cima, onde a gente tem 3 sobre 2, mais 6. Tem o processo do MMC, tirou o MMC, fica 2. 2 por 2 dá 1, vezes 3, 3. 2 por 1 fica 2, vezes 6 dá 12. Isso aqui dá 15. Então, fica 15 sobre 2. Só que, quando você tem esse tipo de expressão, igual 3,5 mais 2, você pode ganhar um tempo fazendo a seguinte conta. Tá vendo esse 2? Esse 6 aqui, ó, ele é um número inteiro, é um número sozinho, não tem ninguém com ele. Então, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar o 2, multiplicar pelo 6 e vou somar com 3. Então, olha, 2 vezes 6, 12, mais 3, 15. Ganho aqui um tempo e chego no mesmo resultado. Aí aqui, dando prosseguimento, eu posso fazer a seguinte expressão, olha, 3 quintos mais 3 quartos mais 15 sobre 2. Mais 15 sobre 2, não, né? Menos 15 sobre 2. E aí, na hora de tirar o MMC aqui, eu já posso ganhar um tempo. Por quê? De 4 e 2, o MMC é o próprio 4. Então, tem que tirar o MMC de 5 e de 4. Quando eu tenho o MMC desses dois valores, é o produto dos dois, porque eles são primos entre si. 5 vezes 4, 20. A partir do momento que você tirou o MMC, o processo é sempre o mesmo. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima.
20 por 5 vai dar 4, vezes 3 dá 12. 20 por 4 vai dar 5, vezes 3 dá 15. 20 por 2 vai dar 10, vezes 15, 150. Então, aqui agora eu somo, olha, 12 mais 15 vai dar 27, mais, menos 150. Dividido por 20. Ok? Pessoal, então fica 150 menos 27, né? Aí aqui fica 10, 10 menos 3, 10 menos 7 vai ficar 3, aqui fica 4, 4 menos 2 vai dar 2, então fica 123. O meu resultado, ele é 123 sobre 20. Menos 123 sobre 20, né? E aí, aqui tem uma dica, né? Que é aquela que eu passei para vocês em cima, que é quando você tem somando com um número inteiro, tá bom? O que você vai fazer sempre que estiver somando com um número inteiro para você ganhar tempo? Você vai vir aqui, vai pegar o denominador, multiplicar pelo número e somar com o de cima. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13 sobre 5. Fechou? Então, o total aqui, 13 sobre 5. Tranquilo aqui, pessoal? De boas? Gente, vamos lá, então. Aí, pessoal, a questão aqui é o seguinte. A gente sempre tem que garantir ganhar um certo tempo na conta. Principalmente quando nós estamos falando ali de fração. Porque a fração, ela basicamente é o terror da galera mesmo, né? É o que dá medo em todo mundo. O que acontece, pessoal? Quando nós temos a fração, nosso principal objetivo com ela vai ser simplificar contas. Eu vou ir para a próxima parte aqui, que é a multiplicação de fração. Pessoal, o que acontece com a multiplicação de fração? Primeira coisa, antes de começar aqui, o objetivo aqui, pessoal, é sempre simplificar a conta. Tá bom? Sempre simplificar a conta. Aí aqui, olha, eu tenho 3 vezes 4 e 5 vezes 15. Pessoal, primeira coisa, no processo normal, sem fazer simplificação, eu multiplico os dois de cima e multiplico os dois de baixo. Então, no processo normal, fica o quê? 3 vezes 4, 12. 5 vezes 15, 75. Aí, depois que você resolve, você vem e simplifica a sua conta. Você vai dividir por 3 na parte de cima, dividir por 3 na parte de baixo. Isso daqui vai dar 12 por 3, 4. 75 por 3, 25. Beleza. É uma conta simples de fazer, né? E a gente já sabe até facilmente o resultado. Mas, pessoal, tudo que a gente poder evitar de fazer conta aqui é bom. Quando a gente tem uma multiplicação, sempre que a gente tiver um múltiplo ou algum número que tem um múltiplo em comum, eu posso fazer a simplificação. Neste caso aqui, eu tenho na parte de cima o número 3 e o número 15 na parte de baixo. O 15 é múltiplo de 3. Então, digamos que eu posso simplificar os dois. Simplificar os dois é o quê? É dividir por 3. Então, 3 por 3 em cima vai ficar 1. Embaixo, 15 por 3 fica 5. Então, a minha conta final seria 1 vezes 4, que dá 4, e 5 vezes 5, que dá 25. Então, 4 sobre 25. Ó, eu fiz menos conta e cheguei no mesmo resultado. Essa de baixo aqui, ela costuma dar um certo erro, que o pessoal acha que tem que multiplicar o 2 pelo 11 e o 2 pelo 3. Mas não. O que acontece aqui? Debaixo desse 2, tem escondido aqui o número 1. Então, você tem que pegar e fazer o quê? O 2 vezes o 3 e o 1 vezes o 11. Quando você faz 2 vezes 3,
dá 6. 1 vezes 11 dá 11. Resumindo, você multiplica só a parte de cima. Então, aqui eu tenho 6 onzeavos. Aqui, pessoal, eu já tenho uma conta um pouquinho maior, uma expressão um pouquinho maior. E nesse tipo de expressão aqui, é que eu tenho que tentar simplificar. Por exemplo, se você observar, o número 12 e o número 6, é fácil simplificar eles. Ou, se não, o número 12 e o número 36 também é fácil simplificar. Eu só posso simplificar se a operação for multiplicação. Então, se a operação é multiplicação, de boa simplificar. Se aparece um mais aqui no meio, não inventa de simplificar, porque senão você vai acabar errando a sua conta. Então, como que funciona? Eu já percebi que o 36 e o 12, um é múltiplo do outro. Então, eu posso vir aqui, olha, pegar esse 36 e esse 12 e simplificar. Aqui vai ficar 3, e aqui embaixo vai ficar 1. Aí, se você observar, o 25 e o 5 tem como simplificar também. Você vem aqui, olha, simplificou. Aqui fica 5, aqui fica 1. Se você já quer resolver aqui, você pode simplificar o 6 e o 8. Eu vou anotar de novo, que é para ficar mais organizado. Então, após simplificar, eu tenho essa expressão. 6 vezes 13, vezes 3, vezes 5. Dividido por, aqui ficou 1, não precisa anotar. Aqui ficou 1 também, não precisa anotar. E aqui ficou 8. Pessoal, ganho tempo no 6 e no 8. Quando você divide o 6 e o 8, dá para dividir por 2. Aqui em cima fica 3. E aqui embaixo vai ficar 4. Então, em cima vai ter 3 vezes 3, 6. 6 não, 9. 9 vezes 5, 45. Dividido por 4. Beleza? Aí, o que acontece? Essa expressão, ela pode vir de diversas formas, né? Ela pode vir, igual eu mostrei essa primeira, vir dessa forma, olha, 3 quintos vezes 4 sobre 15. Ela pode vir entre parênteses, igual tá essas duas aqui que eu vou resolver agora. Ela pode vir dessa forma aqui embaixo, olha, que seria assim, olha, a mesma coisa se você tivesse 3 sobre 4 sobre 5 vezes 15. Então, ela pode vir de diversas formas. E o processo para resolver sempre é o mesmo. Vamos lembrar, pessoal, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se por acaso, para facilitar a sua conta, você quiser trocar a ordem, talvez, né, dependendo da situação, você pode. Então, essa multiplicação, ela garante que esse sinal de divisão, ele está em toda a expressão. Então, você tem 3 vezes 4, 5 vezes 15. Aí, pessoal, nós temos essa expressão aqui agora. 2 terços vezes 3 quartos. Aqui, galera, já sai cortando esse 3 com esse 3. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Já sai cortando esse 3 com esse 3. Você já eliminou uma conta. Aqui sobra 1. Aqui sobra 1. Esse 2 e esse 4 dá para simplificar também. Então, aqui fica 1 e aqui fica 2. O resultado da minha conta é 1 sobre 2. Aqui agora, nessa expressão, a gente vai ter que primeiro fazer uma análise do que eu posso simplificar. Sempre eu gosto de observar primeiro a minha expressão. Por quê? Porque muitas vezes está muito claro ali o que eu vou simplificar. Se você observar, nessa expressão, na parte de cima dela, tem o número 3 e tem o número 5. E na parte de baixo, tem o número 15. Então, gente, 3 vezes 5 é 15. Então, você pode vir, cortar o 3 e o 5 com o número 15. Aí eu vou reescrever para ficar organizado. 12 sobre 8 vezes 9. Fechou? Gente, nessa expressão agora, eu posso simplificar o 9 com 12. Se eu simplificar o 9 com 12, aqui vou dividir por 3, fica 4. Aqui vou dividir por 3, fica 3. Esse 4
e esse 8, eu também posso simplificar. Então, se eu simplificar o 4 com o 8, aqui vai ficar 2, certo? E aqui vai ficar 1. Na parte de cima, né, no numerador, ficou somente o número 1. Então, aqui fica 1 sobre. Embaixo, ficou o número 2 e o número 3. Multiplica os dois, dá um total de 6. Então, fica 1/6. Tranquilo aqui, pessoal? Eu quero que vocês peguem aqui dessa aula, vamos colocar assim. Gente, a matemática, ela vai se tornar fácil a partir do momento que você começar a simplificar contas. A partir do momento que você começa a simplificar contas, matemática se torna fácil. E para simplificar conta você simplifica quando tem fração. Então, por isso que eu até prefiro trabalhar sempre com a fração, porque é mais fácil simplificar. Olha só que, além da multiplicação, nós temos também a divisão de frações. Aquela regrinha é sempre a mesma. Qual que é a divisão de fração? A gente conserva, né, a primeira. E a gente multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Então, sempre isso. Então, a partir do momento que nós temos, vou dar só um zoom aqui para ficar mais organizadinho. A partir do momento, pessoal, que a gente tem esse signo de divisão aqui, ó, o que você vai fazer? Copia primeiro do jeito que está e multiplica pelo inverso da segunda. É só colocar 15 sobre 4. Gente, aqui já ganha tempo. Tá vendo esse 15 e esse 5? Você pode simplificar os dois. Quando você simplifica o 15 e o 5, aqui fica 3 e aqui fica 1. Ó, 3 vezes 3, 9. 1 vezes 4, 4. Fechou aqui. Embaixo, pessoal, nós temos uma divisão de fração. E aqui, se você observar, o número 15 está sozinho. Então, esse número 15, ele é a primeira fração. É ele que você vai ter que conservar. Se você sempre tem que ter em mente, né, que quando o número está sozinho, debaixo dele tem um número 1. Então, ele é uma fração, mas o denominador dele é 1. Aqui, o que você vai fazer? Conserva o primeiro, que é o 15, e multiplica pelo inverso a segunda, pessoal, que vai ser, no caso, 2/3. Olha, a partir do momento que tem essa multiplicação, você pode tentar simplificar. O 15 e o 3 dá para você simplificar dividindo por 3. Quando você divide por 3, aqui fica 1. E aqui, se você dividir por 3, fica 5. Aí, na minha conta, vai ter o quê? 5 em cima e sobrou 2. Na parte de baixo, como sobrou 1, você não precisa anotar ninguém. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 10. Então, a gente tem essa expressão. Quando nós temos outra expressão, no caso essa aqui, ó, a gente até pode ganhar um certo tempo, tá? Nessa conta. Olha só. Se você observar, o 3 ele está aqui na parte de baixo, aqui está na parte de cima, o 2 e 4. O que eu faço? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso a segunda. Então, multiplicando pelo inverso a segunda, dá 4/3. Toma cuidado que dá vontade de sair cortando esse 3 com esse 3. Dá vontade. Por quê? Porque está parecendo que vai ser. Só que no meio aqui, eu tenho esse sinal. Para você ganhar um certo tempo na simplificação da divisão, vai ser quando você tiver assim, olha, 2 sobre 5 dividido por 4 sobre 10. Está vendo que os múltiplos eles estão no mesmo lugar? Ou seja, o 5 e o 10 não é múltiplo do outro. Na hora que você conservar a primeira
e multiplicar pelo inverso da segunda, você já consegue simplificar o 5 e o 10, aqui sobra 2. Você consegue simplificar o 2 e o 4, aqui sobra 2, e o resultado é 1. Então, se os dois estão na parte de cima, beleza? Você pode já simplificar. Se os dois estão na parte de baixo, você já pode simplificar. Neste caso aqui, está inverso, né? Ó, um 3 está embaixo, o outro 3 está em cima. Então, você já não pode fazer isso. Aí, pessoal, aqui é justamente multiplicar mesmo. Ó, 2 vezes 4 vai dar 8, e 3 vezes 3 vai dar 9. Pessoal, aí acontece que muitas vezes o pessoal trava na hora que vê uma expressão tipo essa daqui. Por quê? Porque aqui tem uma fração, basicamente. O que é isso aqui? Isso aqui é uma fração em cima de outra fração. Quando a gente tem esse símbolo aqui, ó, esse traço indica o quê? Divisão. Então, aqui nós temos o quê? Uma divisão de fração. Então, primeira coisa, conserva primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, 5 sextos. Pessoal, detalhe, né? Esse sinal de menos, ele poderia estar assim, olha. Ele poderia estar assim, do jeito que está. Se tem um sinal de menos só na sua expressão, o resultado dela vai ser negativo. Esse 4 e esse 6, eu posso ganhar um tempo com eles aqui. Então, eu venho aqui, corto 4, 6. Aqui vai ficar 2, simplifiquei por 2, e aqui fica 3. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Então, um total de 10 nomes. Aí, gente, o que vai acontecer? Aqui tem mais um exemplo de simplificação de fração, que é uma fração em cima de uma fração. Então, o que você faz? Você tem que observar que essa fração que está em cima aqui, ó, seria a sua primeira, e essa fração que está embaixo seria a sua segunda. O que você faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A partir do momento que você anotou essa expressão, você tenta ali simplificar o máximo possível. Porque se você fizer 18 vezes 35, vai dar um número muito grande. Se você fizer 7 vezes 9, vai dar 63, está de boa. Mas 18 vezes 35 não tem nem a mínima ideia de quanto é, eu tenho que fazer a conta. Então, já ganha um tempo aqui na simplificação. Ó, o 18 e o 9, dá para cortar os dois. Aqui fica quanto? Fica 1, e aqui fica 2. O 35 e o 7 também dá para simplificar. Então, se eu dividir por 7, aqui fica 1, e aqui fica 5. A única conta que eu vou ter que fazer aqui é 2 vezes 5. Entendeu? Então, 2 vezes 5, 10. Se você fazer 1 vezes 1, vai dar 1. Você não precisa colocar ele. Beleza? Um cuidado que vocês têm que tomar aqui é que quando você simplificar e você cortou o número, né, igual que você dividiu por 7. Você dividiu por 7, sobra 1. Sempre tem que manter esse 1. Por quê? Porque tem gente que confunde e acha que porque cortou, vai sobrar 0. Aí, toma cuidado, porque se você colocou 0 lá, você pode errar sua conta. Tá bom? Tem a principal foco da minha aula aqui, de hoje, é a gente aprender a simplificar a conta. Pensa só, se uma expressão dessa aqui, você está resolvendo, por exemplo, no exercício de regra de 3, né? E vamos colocar que seja uma regra de 3 composta. Aí você chega nessa expressão aqui. Se você vai fazer 9 vezes 17, vezes 12, vezes 121, vezes 42, vezes 15, você vai morrer de fazer conta, cara. E detalhe, a chance de você não conseguir chegar em lugar nenhum é muito grande. Por quê?
Porque os números, eles são grandes e vai dar cada vez maior, né? E, querendo ou não, fazer a conta ali com o número grande já corre o risco de errar. Então, pessoal, o que eu aconselho? Quando você tem uma multiplicação, isso aqui é importante, sempre tem que ter uma multiplicação para você poder fazer a simplificação. A partir do momento que você observar a expressão, a partir do momento que você observar a expressão. Então, pessoal, o que acontece? A partir do momento que você viu que tem lá uma multiplicação, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Observar a sua expressão. Por quê? Porque você tem que saber por onde você começa. Gente, observou, é multiplicação. Então tá. Vê quem você pode cortar primeiro. Não sai cortando desesperado. Por quê? A chance é grande. Olha só. Se você observar, aqui tem o número 15. E aqui embaixo tem o número 45. Os dois dá para simplificar. Se você ver também, a gente tem o número 9 aqui em cima e o número 18. O número 42 e o número 21. Os dois também dá para simplificar. Além disso, temos o 12 e o 36. O 34 e o 17. E sobrou quem? O 121 e o 22. Aí você fala, lógico, pessoal, né? O exercício é para simplificar. Mas o que acontece, pessoal? Quando você pega uma prova de vestibular, uma prova do Enem, basicamente as contas ali elas já são feitas para você simplificar, para você resolver em 3 minutos. Então, o que você vai fazer aqui? Começa por onde você visualizar. Você visualizou o 15 e o 45. Bom, você vem e simplifica. Corta o 15 com 45. Aqui sobra 1. Aqui fica 3. Beleza, anotou. Aí você tem o 18 e o 9. Gente, simplifica o 18 com o 9. Aqui fica 1. E aqui fica 2. Então anota aí para você não esquecer. Tem aqui 34 e 17. Gente, o 17 e 34, 17 vezes 2 é 34. Então, você pode cortar o 34 com 17. Aqui fica 1 de novo. Esse 1, se você não quiser colocar ele, você não precisa, porque ele não vai interferir na sua conta. Porém, se na parte de cima todos ficarem 1, você tem que anotar ele, porque ele não pode deixar sem ninguém. Aí você simplificou aí o 17 com 34. Aqui sobra 2. Aí, eu vou pegar agora o 12 com 36. Gente, cortou o 12 com 36, fica 1. E aqui fica 3. Sobrou 42 e 21. Simplificou, aqui sobra 2. Por último, pessoal, 22 e 121. Então, os dois, digamos, mais difíceis. Olha, 121 é 11 vezes 11. 22 é 2 vezes 11. Então, digamos que esse 11 aqui, ó, eu posso tirar um deles fora. Então, aqui sobra quem? Sobra 2. Pessoal, o que vai acontecer? A parte de cima sobrou o número 2 aqui e o número 11. Somente esses dois números. Então, a única conta que eu vou ter que fazer na parte de cima é 2 vezes 11. Na parte de baixo, sobrou 2, 3, 2, 2 e 3. A única conta vai ser essa multiplicação. Mas aí eu posso ganhar mais tempo ainda e eliminar esse 2. Automaticamente, na parte de cima sobra o número 11 e na parte de baixo fica 2, vou anotar na ordem, vezes 3, vezes 2, vezes 3. Isso aqui, pessoal, vai ficar 11 sobre 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 9, 36. Se você observar, a única conta que eu precisei de fazer nessa expressão enorme foi simplesmente divisão, né, ali, identificar se o número era o dobro do outro, ok? E também a multiplicação de 2 vezes 3 e 2 vezes 3. Então, galera, viu uma conta que ela tem muita multiplicação, tem muita expressão ali, já tenta direto
simplificar. A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui, pessoal, é o seguinte: para simplificar, tem que ser multiplicação. Não adianta você tentar simplificar multiplicação. Não adianta você tentar simplificar se aparece ali uma soma, porque senão vai acabar que você vai errar. Então, tem multiplicação, tenta simplificar. Show de bola? Aí, deixa eu ir para o próximo aqui. Aqui tá tranquilo, pessoal? Boas? Não, então, top. Aí, tendo alguma dúvida, pessoal, só parar e me chamar aqui, tá bom? Gente, quando eu falo simplificação, simplificar é ganhar tempo, ok? Trouxe uma questão para vocês aqui. Essa questão, ela é de comprimento e circunferência. Você fala assim, pô, Felipe, tá doidão? Comprimento e circunferência, a gente está estudando fração, né? Aí, olha só o que a simplificação ela faz com a sua vida quando você fala de questão de Enem, de questão de vestibular. Olha só essa questão, vou explicar ela detalhadamente para vocês. Considere os sistemas de engrenagem 1 e 2, ok? De raios 10 e 25. Determine o número de voltas dadas pela engrenagem 1, sabendo que a engrenagem 2, ela gira 10 vezes. Gente, isso daqui é uma questãozinha da seguinte forma. Vamos pensar na seguinte situação. O comprimento de uma circunferência, ele é dado por 2πr. Todo comprimento de circunferência é 2πr. Quando essa engrenagem 1 gira, pessoal, se ela der 10 voltas, eu vou fazer 10 vezes 2πr. Se ela dar 20 voltas, eu vou fazer 20 vezes 2πr. Como o exercício quer descobrir a quantidade de voltas que essa engrenagem 1 dá, eu vou fazer x, que eu não sei quem que é, vezes 2πr. Mas aí eu já vou aproveitar e vou utilizar a informação que o raio é 10. O exercício me falou isso, que o raio da engrenagem menor é 10. E aí eu vou pegar, já vou substituir aqui para ganhar um tempinho. Então, 2π vezes 10. Se essas duas rodas elas estão conectadas, vamos colocar assim, se essa daqui andar 100 metros, a outra tem que andar 100 metros também. E por aí vai. Então, a quantidade de voltas aqui, pessoal, que ela der, né, a distância percorrida, tem que ser igual à distância percorrida pela outra. O exercício falou que a outra gira 10 vezes. Então, vou colocar aqui, ó, 10 vezes que ela gira. Como ela gira 10 vezes, vezes 2π, que é o comprimento dela, vezes o raio, que é 25. Qual que é a vontade aqui de fazer essa conta? Primeira coisa, você jogar 2 vezes 10, você jogar 10 vezes 2 vezes 25, aqui vai dar 500, né? Então, a primeira coisa que você pensa é fazer isso. Com a simplificação, não. Com a simplificação, você vai olhar para a expressão e ver o que você consegue de ganhar tempo. Como tem aqui uma expressão que está de um lado e do outro, como está multiplicando, esse número 10 aqui, ó, pode cortar com esse número 10. Porque um está multiplicando de um lado, está multiplicando do outro. Então, eu venho, corto os dois. Aí, se você observar, aqui tem 2π. Ele está deste lado e ele está deste lado. Ô, gente, tem 2π aqui, tem 2π aqui. O que eu posso fazer com os dois? Cortar. A única coisa que sobrou na minha expressão foi o valor x que eu quero descobrir, foi o valor 25 do outro lado. Portanto, o meu x é igual a 25. Eu sempre falo não, né? Às vezes quando eu falo, gente, sou professor de matemática, eu ganho a vida fazendo conta. Eu detesto fazer conta, eu morro de preguiça de fazer conta. Por isso que eu simplifico tudo. Qual conta que eu fiz nessa expressão, pessoal? A única coisa que eu tive que fazer aqui foi o quê?
interpretar, em primeiro momento, né? Que eu acho que é o principal, né? E depois que eu interpretei a questão, eu fiz o quê? Eu simplifiquei. Quando eu simplifiquei, eu não fiz conta nenhuma, porque eu consegui simplificar todo mundo. Show de bola? E aí, o que vocês acham? Pessoal, seguinte, eu vou aproveitar o embalo e vou pegar uma outra expressão, uma outra questão que eu trouxe, que é do Enem, tá bom? Essa questão do Enem, só pular aqui, tem uns outros exemplos que eu vou fazer daqui a pouco com vocês, essa questão aqui. Aí eu já vou ser bem sincero, só de você olhar essa imagem aqui, ó, você desespera. Né? Aí você fala, pô, Felipe, você está falando de fração com a gente, de simplificação de conta, e você trouxe uma questão que fala do volume de uma esfera e fala de um volume de cone. Tá, gente, essa aqui é uma questão do Enem. E o que acontece com essa questão aqui? O exercício já te deu as expressões. Então, com o mínimo de conhecimento ali de matemática, você consegue resolver, porque justamente ele te deu as expressões. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é interpretar essa questão, ok? Para poder ver o que eu vou conseguir resolver nela. Vamos lá. Em um casamento, vou falar no casamento, meu Deus do céu. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados, com taças em formato de hemisfério. Primeira informação. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de formato, só que agora em cone, formato em cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe em cada uma delas fossem iguais. Pessoal, isso aqui entra em interpretação. Primeira coisa, se eu chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, eu tenho que o V1 tem que ser igual ao V2. Por quê? Porque está no texto. Beleza? Aí, o que acontece? Ele fala o seguinte, a taça em formato de hemisfério, ela está completamente cheia. Qual que é a altura do volume de champanhe colocado na outra taça? Pessoal, primeira coisa, essa daqui, olha, se você observar, ela é metade de uma circunferência. Vou dar um zoom aqui na imagem para a gente poder resolver essa questão. Essa taça aqui, ó, ela é o quê? É o volume da esfera dividido por 2. Ou, se não, eu posso escrever dessa forma, olha, 1 sobre 2, esse 1 sobre 2 na frente aqui, ele indica metade, tá, gente? Então, ele é metade do volume da esfera. Bom, ele está falando que os dois volumes têm que ser igual. Portanto, metade do volume da esfera tem que ser igual ao volume do cone. Isso que eu fiz é a interpretação. Tá bom? Vamos pegar a seguinte situação. O exercício me deu a forma, até por isso que eu trouxe essa questão, porque ela justamente ela deu a forma para a gente ali. Então, eu vou vir aqui e vou começar, olha, meio. Qual que é o volume da esfera? O exercício já me falou isso. Então, eu não preciso ter nenhum conhecimento de esfera para usar a fórmula. Por quê? Como essa fórmula está aqui, a única coisa que eu preciso fazer com ela é usar ela. Então, eu tenho meio, aí eu vou anotar a fórmula. 4/3 de π R. Gente, o R, ele é o raio. O exercício me falou que o R é 3. Olha aqui, ó. O próprio exercício já me falou isso. Então, eu já vou ganhar um tempo aqui, ó. 3 ao cubo. E isso daqui vai ser igual a 1/3
de π, r ao quadrado, o raio também é 3, olha. Então, fica 3 elevado ao quadrado, vezes a altura. Esta altura é que eu quero descobrir. Aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? O que é importante você fazer nesse tipo de questão para você ganhar tempo na hora que você estiver na prova do Enem, ou seja, qualquer vestibular? Tentar simplificar. Por quê? Porque tem gente que vai jogar esse π aqui, 3,14, vai colocar esse 3 ao cubo como 27 e vai fazer a conta, vai chegar no resultado, aí depois vai igualar e vai dividir. Vai fazer conta, beleza. Vai dar certo? Vai. Vai ser rápido? Não. A questão é essa. Aí o que eu quero que vocês observem? Tá vendo esse 3? Ele está na parte de baixo. Nos dois, tá bom? Então, se ele está na parte de baixo nos dois, ó, tchau pro 3. Tá vendo o π? O π está na parte dos dois lados. Eu corto ele também. Gente, aqui você tem 3 ao cubo e aqui você tem 3 ao quadrado. Esses dois você pode simplificar. Por quê? 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 ao quadrado. Então, eu vou cortar esse 3 ao quadrado com esse 3 ao cubo, e aqui vai sobrar só 3. E por último, pessoal, tá vendo esse 4 e esse 2? Eu posso cortar, fica 2. Pessoal, deste lado, sobrou o H, que é quem eu quero descobrir. Deste lado aqui, sobrou 2 vezes 3. Ou seja, o meu H é igual a 6. Aí eu te pergunto, qual conta que eu fiz para resolver essa questão? É um exercício de regra de 3, tá, gente? Então, assim, a gente vai abordar a regra de 3, né? Eu vou explicar o exercício aqui detalhadamente, mas, lógico, tem toda a teoria de regra de 3, né, que não foi abordada hoje. Eu vou abordar simplesmente na questão de que a gente tem que tentar sempre simplificar conta para poder resolver mais rápido a questão. Essa daqui foi a minha prova, Yasmin? Sério? Ó, que isso. Mas é assim, você vai ver assim que vai ser que sempre você consegue ganhar um certo tempo nas questões. Ó, essa daqui é uma questão de regra de 3 composta, pessoal. E o que eu falo na regra de 3? A primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre avaliar o que tem. Então, a gente tem aqui 16 operários que trabalham 6 horas por dia e eles constroem uma obra em 180 dias. Beleza? Aí, depois, a pergunta final dele. Quantos operários podem... quantos operários, aqui ele quer saber, hein? Podem executar a mesma obra trabalhando 8 horas por dia num prazo de 120 dias. Então, gente, como é uma questão de regra de 3, eu vou explicar ela detalhadamente, né? Lógico, mas lembrando que o foco é mostrar para vocês a simplificação. Primeira coisa é você anotar as informações. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem operários, a gente tem horas por dia e a gente tem dias. Na primeira situação, nós temos 16 operários trabalhando 6 horas por dia durante 180 dias. Então, já anotei a primeira situação. Ó, ele já fez a pergunta. Quantos operários? X. Então, você vem aqui e coloca X operários. Trabalhando quantas horas por dia? Ó, o exercício falou que é 8. Então, vou colocar aqui 8 horas. E eles fazem um prazo de 120 dias. Gente, vamos lá na seguinte situação. A primeira coisa que a gente tem na regra de 3 é justamente fazer uma tabela, né, com as informações. E aí eu sempre falo, avalie as grandezas. Você tem que saber se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Quando a gente está trabalhando com a regra de 3, a primeira setinha, a primeira coisa que eu vou fazer
é fixar quem eu quero descobrir. Neste daqui, eu vou colocar uma seta que serve, essa seta, pessoal, ela só serve para mostrar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Essa setinha não serve para falar que está subindo, está descendo, não. Ela só serve para falar o seguinte, ó, isso é diretamente proporcional, isso é inversamente proporcional. Contanto, pessoal, se você quiser colocar um D e um I, você pode. D de diretamente e de inversamente. Se você não quiser colocar nada, você não precisa. A questão é que você tem que saber se é diretamente ou inversamente. Mas vamos lá. Pensa comigo, se eu tenho mais operários trabalhando, eu preciso trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Ó, mais gente trabalhando, menos tempo, ok? Então, mais gente trabalhando, menos tempo, menos horas por dia. Da mesma forma, se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Ó, mais gente fazendo o mesmo serviço, menos dias. Ah, professor, mas você falou mais hora, mais operários, e a seta está para baixo. Gente, a seta não indica se está aumentando ou diminuindo. A seta indica que ela simplesmente serve para avaliar as duas grandezas. E aí, o que você faz aqui, gente? Você coloca 16 sobre x, a primeira você sempre copia do jeito que está, e a segunda, se é inversamente, você anota invertendo. Então, fica 8 sobre 6 vezes 120 sobre 180. Pessoal, aí aqui você sai aquela mágica do tai, tome, lá daquele meme lá. Ó. Esse 0 pode cortar. Esse 12 com esse 6 você pode cortar também. Aqui fica quanto? Fica 2. Aí, se você observar, você tem 2 e 18, você pode vir aqui e cortar esse 18 com 2. Ponto. Vou melhorar isso aqui, peraí. Ó, você pode cortar o 2 com 18, aqui fica 9. Eu vou reescrever, pessoal, para ficar mais organizado. Olha só. 16 sobre x é igual. Aqui em cima só sobrou 8. E embaixo só sobrou 9. Olha que conta que eu vou fazer agora. Gente, x vezes 8, 8x, é igual a 16 vezes 9. Tá vendo essa multiplicação aqui? Não faz. Já estou sendo direto. Não faz. Por quê? Porque na hora que você vai passar o 8 dividindo, você consegue simplificar. Então, olha, pega o 16 com 8. Aqui sobra quanto? 2. E 2 vezes 9 dá um total de 18. Gente, a única conta que eu precisei fazer, olha, dividir por 2. E aqui, a única conta que eu precisei fazer, dividir por 2 e fazer 2 vezes 9. Agora, imagina eu fazer 8 vezes 120, que deve dar 960, 6 vezes 180, e depois fazer essa divisão. Olha o tanto de conta que eu vou fazer, contanto que eu consigo ganhar aí um certo tempo. Bom? E aí, pessoal? Muita informação ou pouca informação? O que vocês me dizem?